Na semana passada, Pedro Pucini Mendes destacou a responsabilidade ambiental pelo empreendimento financiado, onde os fornecedores de crédito, bancos, por exemplo, podem ser punidos por dano ambiental direto. Agora, o advogado, professor universitário e especialista em leis agrárias, traz um panorama sobre o último boletim informativo do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro. Vamos conferir na tela? Saudações a todos em mais uma edição do Direito Agrário, que, dentre vários propósitos, como comentar as novidades na lei, comentar os perigos que a legislação traz à gestão do produtor rural, também temos como propósito trazer dados, informações relacionadas à legislação e que possam contribuir para um alinhamento do nosso discurso quando o assunto é sustentabilidade, mostrar como o agronegócio brasileiro é sustentável e o quanto de verde esta nossa atividade agropecuária tem, né? E é por isso que escolhi para essa edição, como base da nossa discussão aqui, o boletim informativo do Serviço Florestal Brasileiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e que trazia mês a mês, agora traz trimestralmente a evolução dos números do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que acaba se tornando, esse boletim informativo, acaba se tornando uma importante ferramenta de estudos de legislação ambiental, de gestão ambiental, de políticas públicas a serem implementadas, de análise de dados e discussões que são relacionadas à nossa atribuição territorial, para que seja possível que nós possamos refletir que rumo que deve ser dado à nossa atribuição territorial, né? Ou seja, como planejar um Brasil melhor para ter sustentabilidade em todos os sentidos. Então, o diferencial desse boletim de agora, né, que nós estamos comentando, é que foi feito um estudo pormenorizado dos biomas, mas também tem alguns números interessantes com relação à quantidade de imóveis, as categorias de pequeno, médio, grande. Então, são 6,4 milhões de imóveis rurais cadastrados no CAR, que representam aí 544 milhões de hectares. E como nós já falamos sobre regularização ambiental, 3 milhões de produtores se apresentaram a fazer o PRA, né, que já foi tema de orientação aqui no nosso quadro, quando profetizei o pós-CAR e com o que nós devemos nos preocupar neste momento, né, de pós-CAR. Então tudo está acontecendo agora, como disse a profecia, validação dos números, dados, cadastros e todas as informações declaradas pelo produtor rural que vão servir para inúmeras finalidades, como a regularização de imóveis rurais, até as questões tributárias que nós já discutimos aqui, imóveis rurais urbanos, rurais que são confundidos, nós já falamos de IPTU e ITR, enfim. Bom, dos números, então, a quantidade de pequenos imóveis rurais, nós temos aí, ou seja, aqueles até 4 módulos, nós temos uma quantidade de cadastros que representa 80% no número total, né? E nas médias propriedades rurais, ou seja, até 4 a 15 são 4,73 e grandes imóveis rurais é 1,70% dos cadastros feitos, ou seja, grandes imóveis acima de 15 módulos fiscais. Uma informação deve ser divulgada ao mundo, né, que nós temos mais de 121 milhões de hectares de vegetação nativa no território brasileiro. E essa vegetação nativa ela é distribuída entre áreas de preservação permanente, área de reserva legal e há um número ainda maior de vegetação nativa remanescente, ou seja, aquela que está disponível tanto para conversão em áreas produtivas, quanto também a permissão que a legislação brasileira traz para constituir cotas de reserva legal, né? Quase 193 milhões de hectares, ou seja, quase metade da área cadastrada no CAR é vegetação nativa. E por biomas, nós temos também algumas informações bem interessantes. O bioma amazônico ele representa 40,5% da área cadastrada, locais onde já houveram muitas discussões, né, e onde o percentual de reserva legal chega a quase 80%. Né? E dentre as polêmicas, né, nós podemos demonstrar nesses números do boletim informativo que há a presença de 42,08% de remanescentes de vegetação nativa no total desse bioma, né, distribuídos aí entre áreas de preservação permanente e reserva legal, e ainda totaliza
fora a vegetação nativa remanescente, somando reserva legal e APP, o que tem de vegetação nativa no bioma amazônico é 73% da área cadastrada. Já o bioma cerrado possui um total de 55% de vegetação nativa cadastrada em seu bioma, entre APP, reserva e remanescente. A Mata Atlântica está aí com 30,73% de vegetação nativa. E dois outros biomas, né, cuja discussão normativa, sua regulamentação ainda permanece em solução desde o novo código, que é o Pampa e o Pantanal, também são, né, importantes detentores de áreas de vegetação nativa que conciliam preservação e meio ambiente. Né? O Pampa possui uma área aí que tem um total de proteção, segundo esse boletim informativo, de 21,40% das vegetações nativas de seu território, enquanto o Pantanal chega a 89,26% das vegetações nativas do seu território. Então vejam, são ou não são boas notícias? Então, saudações e até a próxima edição. Maravilha! Grande Pedro Pucini Mendes e ótimas notícias, né? Sustentabilidade, como brasileiro, como produtor rural brasileiro tem atentado para essa questão, né? Muito importante isso.